tudo bem? Estou aqui com vocês hoje para trabalhar em relação ao nosso conteúdo do 8º ano. E o nosso conteúdo do 8º ano, nós chegamos no assunto, não é, na base curricular, em referência à unificação italiana. Eu já mencionei, já falei que para que a gente pudesse entender o processo histórico, grande parte dele, eu tenho que recorrer ao conteúdo anterior. E para, nesse caso, entender os antecedentes da unificação italiana, eu tenho que mergulhar nas primeiras décadas do século XIX na Europa. Primeiras décadas essas que tem como situação importante a onda republicana na Europa, pós-Império Napoleônico, e ainda as tentativas de restauração monárquica na Europa, na França, que vão fazer com que a Europa ganhe um contorno agitado nesse momento das primeiras décadas e, ainda por cima, tendo a possibilidade de vivenciar a chegada de doutrinas políticas sociais. Entre as doutrinas sociais nós mencionamos o anarquismo e o socialismo. O capitalismo já estava em voga, já estava atuando. Livre, solto, estava atuando no sistema capitalista. E agora nós vamos conhecer o regime, conhecemos também um pouco do regime socialista, onde Karl Marx, junto com Friedrich Engels, escrevem o Manifesto Comunista de 1848. E algumas parcelas, algumas classes sociais da Europa começam a absorver esse entendimento, a absorver essa teoria e desejam colocar em prática. Não é isso? Então, diante de tantas transformações da Europa pós-fim do Império Napoleônico, é necessário agora entender a conjuntura dessas transformações. Esse desejo republicano, por um lado, e um desejo ainda de uma parcela da população europeia, de alguns reinos, da restauração da monarquia e a chegada, o surgimento do socialismo como sendo uma solução se contrapondo indo contra o capitalismo. Com isso, nós observamos a presença de uma sociedade que buscando respostas, buscando ter a condição de mudança para suas vidas. Então, as classes sociais começam a ter uma conjuntura favorável de mudanças e, sobretudo, de um nacionalismo exacerbado. O que significa isso, professor? Esse nacionalismo exacerbado significa um nacionalismo extremado, cheio de exageros, no nacionalismo muito preso às tradições que vão fazer de um tudo para que esse nacionalismo cresça. Então, nós temos, preste atenção aí, nós temos uma Europa pós-Império Napoleônico, você tem um desejo de um republicanismo, você tem ainda a questão nacionalista e o socialismo também atuando, também agora apontando uma solução para as dificuldades socioeconômicas que a população europeia estava vivenciando. E, por outro lado desse nacionalismo, tinha também a xenofobia, que era a aversão aos estrangeiros, negando a presença de estrangeiros, não querendo a presença de estrangeiros em seu território. Eu estou falando isso em relação à Europa. E as revoltas liberais, não é? Em 1848, que vão também ser um incremento para o surgimento desse lastro, dessa condição de unificação
da Itália e da Alemanha. O que é unificação? É quando os reinos, se você parou para analisar, não é, geograficamente falando, o território italiano, por exemplo, ele tem um formato de uma bota. E perceba que ele tem uma condição que não é muito espessa, não é muito grosso o território. Ele é relativamente fino, relativamente fino. A espessura do território não é um território gigantesco, não. Se comparado ao Brasil, nem se fala. Portanto, esse território que é formado de uma bota italiana, você percebe que tem ali algumas regiões dividindo cada reino de um para outro. E cada reino desse dividido, ele tinha a sua autonomia. O que é autonomia, professor? É quando cada reino tem o poder de decisão, ele mesmo, ele não precisa consultar nada. Não existe um poder central, como, por exemplo, hoje aqui no Brasil. Um governo federal, que é a maior esfera, a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Não é? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Nesse momento, na metade do século, mais ou menos metade do século XIX, na Itália, nós tínhamos uma condição de vários reinos, a reino da Lombardia, a reino do Piemonte, esses reinos que eu estou mencionando, mais ao norte, que até hoje é a região mais desenvolvida da Itália, ao norte, se comparada com o centro da Itália e o sul, que é a região mais pobre. Como o território italiano não é muito grande, não é? Acontece até a possibilidade de morar, a pessoa durante a semana, passa a semana trabalhando no norte, retorna para o sul, vai para o sul, visita a família, tem moradia lá e retorna depois para o norte. Não é? Tem condição de fazer isso, porque o norte é a região mais desenvolvida, que tem mais oportunidades de trabalho, uma economia mais forte. O norte da Itália em relação ao centro e também em relação à região sul. Então, foi nessa conjuntura de novas perspectivas políticas, sociais e econômicas que vão começar a germinar o desejo, além do nacionalismo, que vão começar a crescer, que vão começar a germinar esse desejo, essa ânsia, essa vontade de unificar. Então, cada território, cada reino desse, um vai começando a ou invadir, ou entrar em acordo, né? Cedendo o território e unificando. Piemonte, Lombardia, como eu falei anteriormente, são as regiões, não é, mais desenvolvidas da Itália, lá no norte. Pois bem, na página 291, não é isso? Na página 291, nós temos aí a unificação italiana, começando no período de 1848 até 1870. Perceba bem, unificação, onde vai ter aí um único governante administrando. Até então, o território italiano, voltando a falar, até então, o território italiano era subdividido em vários reinos. Né? Em vários reinos. Quando a gente começar a mergulhar na unificação alemã, que são as duas unificações que ocorrem quase ao mesmo tempo, não é? Que a unificação italiana não tem muito essa perspectiva de que um reino se desenvolva mais do que os outros reinos. É mais ou menos no mesmo nível, guardando as devidas proporções, são quase que o mesmo nível, diferente do processo de unificação, da formação do Estado da Alemanha, que vamos ter lá a Prússia um pouco mais desenvolvida do que as outras regiões. Pois bem, convido vocês, não é, para que vocês possam abrir ao nosso livro na página 291. A unificação italiana. O processo de unificação territorial e política, tanto na Itália quanto na Alemanha, demorou a acontecer. Demorou a acontecer.
muito em função de a divisão desses reinos datar da Idade Média. Então, você percebe que é uma coisa muito antiga, muito tradicional, e não havia ali o interesse de mudança. Não é? Queriam os territórios do mesmo jeito que estavam durante a Idade Média. Presta atenção aí. E ser fruto de interesses dos senhores feudais, que queriam um número maior de terras para manter a relação de suzerania e vassalagem. Algumas dessas regiões se fortaleceram durante o Renascimento comercial, como no caso de Gênova e Veneza, e não aceitavam a unificação com outras cidades, mesmo falando o mesmo idioma e tendo costumes semelhantes. Olha aqui, mais uma comprovação daquilo que eu venho batendo na mesma tecla, para que você possa entender alguns conteúdos, ou não estou sendo muito benevolente. A imensa maioria dos conteúdos históricos você tem que estar atento ao conteúdo anterior. Veja, nós já trabalhamos a questão do renascimento comercial. Veja aqui, vou repetir aqui. Algumas dessas regiões se fortaleceram durante o renascimento comercial. Elas tinham praticamente autonomia, mas não eram autônomas. Tinham praticamente. Como no caso de Gênova e Veneza. E não aceitavam uma unificação com outras cidades. Então, essas duas cidades, Gênova e Veneza, que se destacaram durante o período renascentista, saíram na frente, não vão aceitar a unificação delas com outras cidades, mesmo falando o mesmo idioma e tendo costumes diferentes, semelhantes. Vamos agora, saindo da página 291, chegamos na página 292. Observe aí o mapa italiano, veja como estava dividido os reinos. Não é? Os reinos. Temos aí o reino de Piemonte e Sardenha, lá no norte, ó, de Savoia, da Lombardia, que eu falei, de Venezia, de Trentino, de Romagna, Modena, Parma, o reino da Toscana, quase próximo do centro, os estados da Igreja, mais ao sul, a cidade de Nápoles e as duas Sicílias. Não é? O mapa político da Itália no processo de unificação, né? Que se encaixa basicamente daquilo que eu havia dito a vocês, havia afirmado a vocês. Não é isso? Pois bem, o sentimento, página 292. O sentimento de nação na Itália só ganhou força com o surgimento desse conceito na Revolução Francesa, e em especial nas revoltas liberais de 1848. Na Itália, a principal reivindicação era organizar uma nação unificada, que tivesse condições de competir politicamente e economicamente com outras nações europeias, agora fortalecidas com seus regimes republicanos de governo. Durante o Congresso de Viena, em 1815, após a primeira derrota de Napoleão Bonaparte, tomou-se a decisão de criar a Península Itálica, formada por várias cidades autônomas entre si, né? Autônomas, após a presença de Napoleão, após o Império Napoleônico, aconteceu isso. O destaque ficava ao sul, com o reino das duas Sicílias, e ao norte com Milão e Veneza. Ainda no norte, havia o reino do Piemonte, governado pela Casa de Savoia. Durante as revoltas liberais de 1848,
houve uma tentativa, escuta bem aí, ó. Houve uma tentativa de unificar a Península Itálica a partir do Reino de Piemonte, em 1848, né? Então, ali houve uma tentativa, mas essa tentativa não deu o resultado esperado, não houve a unificação. A ideia, preste atenção aí, era derrotar o Império Austríaco, que está ali bem pertinho, para conseguir formar uma nação. Mas como as ideias nacionalistas não haviam se consolidado, foi realizada uma aliança com outras nações para combater os austríacos. Foi realizada uma aliança com outras nações. Veja, dentro do próprio território não houve possibilidade de união. Então, se uniram com outras nações para combater os austríacos. Quem conduziu esse processo foi o rei Victor Emanuel II. Vamos analisar agora as fases da formação do Estado Nacional Italiano. Estou na página 293. Preste atenção aí. Os historiadores consideram como início do processo de unificação do Estado italiano o ano de 1848. Durante as revoltas liberais que atingiam boa parte da Europa. Olha aí. Veja quanto tempo vai se passar para que a consolidação da unificação italiana ocorresse. 1848 até 1870, 72, por aí. Não é? Veja quanto tempo. Historicamente, isso não é nada. Né? Para algumas pessoas, pode ser muitos anos. Para algumas pessoas, podem parecer muitos anos. Então, o rei Victor Emanuel, prosseguindo aí, continuando, retomando aí, buscou se aliar às nações contrárias ao modelo de governo do Império Austríaco, como forma mais prática de conseguir a unificação italiana. Então, ele conseguiu, vai perceber, né, ter contato com aquelas nações que considerava a Áustria como sua inimiga, e ele vai querer se aliar a essas nações para ter, a partir de agora, uma possibilidade de vitória contra os austríacos, já que, por outro lado, as ideias nacionalistas ainda não tinham se firmado. Esse projeto de unificação encontrou reações diferentes nas forças políticas organizadas pelas classes sociais na Itália. Em outras palavras, todos defendiam a construção de uma nação, mas em formatos e ideologias diferentes, não é? Estava surgindo também outras teorias, outras ideologias, como eu falei no início da aula, a ideologia socialista, tinha também a ideologia nacionalista, tinha aquela ideia republicana ainda, e alguns ainda que desejavam a restauração do regime monárquico na França, por exemplo. Não é? Pois bem, havia uma clara tentativa de dominar politicamente a formação do Estado italiano. Nesse processo, destacaram-se dois movimentos na tentativa de dominar politicamente a formação do Estado italiano. O Risorgimento e a Jovem Itália. O primeiro era um grupo político formado pela elite financeira italiana, a alta burguesia, os grandes comerciantes e pela aristocracia. Dona das principais terras produtivas da Itália, seu líder era
Camilo Benso, dono de muitas terras e defensor de uma monarquia liberal, o que agradava muito às ideias do rei Victor Emanuel. Não é? Então, Ressurgimento, o primeiro grupo, era da alta burguesia e dos grandes comerciantes, começava a agradar o rei Victor Emanuel. Não é isso? Porque ele via ali uma possibilidade de uma parceria, de união. O segundo grupo político que já foi dito agora é a Jovem Itália. Reunia defensores das ideias republicanas e iluministas e queria um governo baseado numa república constitucional, constituída. Eram pequenos e médios comerciantes, burgueses, e liderados pelo também burguês Giuseppe Mazzini. Ao lado, como de hábito, nosso livro traz esses links aí, aprofundando e fazendo com que você fique mais próximo de alguns personagens, conhecendo mais alguns personagens, como, por exemplo, o rei Victor Emanuel II, foi o responsável direto pela unificação do Estado italiano. Nós temos também Camilo Benso, o conde de Cavour, para alguns também chamado de Camilo Cavour, era filho de nobres piemonteses, serviu como militar, depois passou a defender o liberalismo com o jornal Segundo Risorgimento. Teve um papel importante na unificação italiana. Giuseppe Mazzini foi um político e maçom italiano, nascido em 1805. Participou ativamente do processo de unificação do Estado italiano. Também no estado da unificação do Estado italiano surge a figura de quem, minha gente? Sim, de Giuseppe Garibaldi, aquele mesmo que participou da Revolução Farroupilha, que já foi trabalhada, estudada por nós aqui. Vamos fazer algumas atividades, minha gente. Vamos. Temos atividades na página 299. Diz assim: as revoltas liberais, primeira questão, praticando conhecimento. As revoltas liberais, a Revolução Francesa e outras foram lutas ideológicas capitaneadas. Esse capitaneadas aqui significa lideradas por uma classe social, a burguesia. A burguesia que disputava o poder com as monarquias. Ponto. Nesse panorama político, surgiu o nacionalismo. Defina e cite suas principais ideias. Nacionalismo. A resposta foi uma corrente de pensamento político surgida com a Revolução Francesa no século XVIII, que pregava nacionalismo. Foi uma corrente de pensamento político surgida com a Revolução Francesa no século XVIII, que pregava a construção das nações com base na identidade de laços políticos e sociais, idiomas e costumes. Ponto. Defendia o fim das monarquias e a formação de estados autônomos, vírgula, com regimes políticos em que o governo fosse eleito democraticamente e cujos poderes fossem limitados e partilhados. Vamos para uma outra questão? Vamos sim. A questão de número 2, na mesma página 299.
Começando assim. A unificação italiana mesclou as lutas sociais com as reivindicações dos camponeses que queriam o fim do laço de servidão e o acesso à terra. Mas essas reivindicações não foram atendidas. Fim do laço de servidão e o acesso à terra. Essas duas reivindicações não foram atendidas. Letra A. Letra A. De que forma a unificação beneficiou a população do norte da Itália, em detrimento dos camponeses do sul? Qual seria a resposta? A resposta. A unificação italiana teve ampla participação das cidades do norte. A unificação italiana teve ampla participação das cidades do norte, que eram, aquele que eu disse ali, ó, lá no início da aula, que eram industrializadas e viam na unificação a consolidação do seu processo industrial e viam na unificação a consolidação de seu processo industrial e o consequente fortalecimento do seu comércio exterior. Então, a unificação italiana ela começa pelo norte, o interesse maior do norte, que já era uma região mais industrializada, mais desenvolvida, se você comparar com o centro da Itália, com o norte, com o sul da Itália, que a região mais pobre é o sul. Eu já falei sobre isso. Então, no norte, para fortalecer o comércio, foi mais fácil você começar a se unir Piemonte, Lombardia, Venécia, Trieste, não é? São regiões da Itália, Trentino, aliás, Trieste não, Trentino, começaram a se unir. Lombardia, Piemonte, Toscana, onde fica a cidade de Florença. Então, deu uma perspectiva ali para eles do sul, aliás, desculpe, do norte, de desenvolvimento. Vê aqui, vê a continuação da resposta. Para comércio exterior. Comércio exterior, ponto. Para isso, usavam a mão de obra, aquilo que eu disse, que grande parte da mão de obra do sul, que estava no sul, migrou para o norte para trabalhar durante a semana lá e voltar para o sul depois. O território italiano não é um território gigantesco. Comprove aí observando. Para isso, usavam a mão de obra oriunda da parte sul italiana, que inclusive era uma mão de obra bem mais barata. Letra B. Quais as consequências sociais do aumento da miséria entre os camponeses italianos do sul? Quais as consequências sociais do aumento da miséria entre os camponeses italianos do sul? A resposta. Diferentemente dos italianos do norte, a parte sul passava por grave crise econômica, resultante das péssimas colheitas. Como não apresentavam grande desenvolvimento industrial, dependiam bastante da produção agrícola. Ponto. Isso gerou um grande processo de imigração desses italianos com destino a países como o Brasil. Então, o processo de unificação italiana vai fazer com que muitos desses italianos, façam o processo de imigração, a vinda para o Brasil. Tá bom assim? Deu para entender? Espero que vocês tenham absorvido conhecimento. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês pelo aplicativo. Tchau para vocês. Bem, pessoal, e até a próxima. Tchau.